Vamos então orar para iniciar nosso estudo. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia do Senhor em tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que já foi exposta, todos os atos de culto que foram feitos aqui em teu nome, Pai. Te pedimos que nesse momento o Senhor esteja nos direcionando, Pai, nos guiando nesse estudo. Possamos ter uma boa compreensão, Pai, daquilo que tua palavra nos ensina, daquilo que os documentos de fé também nos ensinam, que isso possa servir, Pai, para a nossa edificação, para a nossa conformação à imagem de Cristo. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 19 da Confissão. Alguém podia colocar aqui se alguém possa colocar para a gente a seção 5. Ela está digitada já aí naqueles nossos slides aí. Então, estamos chegando hoje na seção 5 do capítulo 19. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui daquilo que a gente já viu nas sessões anteriores, para relembrar, né, trazer à nossa memória aí aquilo que já foi estudado. Então, na primeira sessão, nós vimos que ela fala sobre a lei de Deus antes da queda, né, onde a lei do Senhor se manifestava através do que nós chamamos de pacto de obras. E esse pacto ele obrigava o homem a uma obediência perpétua, e caso ele viesse a desobedecer a lei, né, se ele viesse quebrar esse pacto, ele seria punido com a morte. Tá dando um pouquinho de microfone, não tá? Diminui só um pouquinho, pode ser o vermelho lá, o principal. Na seção 2, nós vimos que após a queda dos nossos primeiros pais, o homem já não teria mais condições de cumprir o pacto de obras. Então, aprova o Senhor que agora passasse a vigorar o pacto da graça, onde o homem ele já não mais seria salvo pelo cumprimento da lei, né, do pacto de obras, como era antes da queda, uma vez que agora ele já não tinha mais condições de cumprir esse pacto, né? Ele já lhe era impossível. Então agora ele passa a ser salvo através de Cristo. Isso já lá no Éden, né? Mesmo ainda no Éden, após a queda, já tem o anúncio, né? Aquele versículo clássico lá, né? De que fala que o descendente, né, da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas essa lei que foi dada lá no Éden, ela não foi abolida. Ela ainda vigora até hoje. Ela ainda continuou vigorando. Inicialmente, ela se apresentava de 3 maneiras, né? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Dessas 3, apenas a lei moral ela permanece após a vinda de Cristo. Na seção 3, nós vimos que a lei cerimonial eram leis dadas ao povo de Israel, né? Ao povo de Deus, que naquele momento ali era o povo de Israel, e ele possuía vários símbolos, cores, elementos que apontavam para Cristo. Então, com a vinda de Cristo, essa lei cerimonial ela já cumpriu o seu propósito, ela já apontava para o Redentor, então ela já não tinha mais, já passou a não ter mais uso. Na quarta sessão, a gente falou sobre a lei civil, que era a lei de Deus dada ao povo de Israel como uma nação, né, como um corpo político. E agora, como a igreja ela não se restringe mais à nação de Israel, como foi no passado, essa lei também já deixou de
de existir, né? Mas nós ainda temos que seguir a sua equidade geral. E aí agora a gente chega na seção 5. A seção 5 ela diz o seguinte: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. E isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Então, três coisas a gente já vê claramente aqui no início dessa sessão, né? Que a lei moral ela não é transitória, né? Ela já começa falando que ela obriga para sempre. A outra coisa que salta aos nossos olhos é que ela obriga a todos, né? Então, tanto os justificados como os não justificados, eles têm o dever de seguir a lei moral de Deus. Então, esse capítulo ele é de extrema importância para o povo de Deus, né? Porque a correta compreensão da lei ela é um dos pilares da fé reformada, né? Como nós vimos nas sessões anteriores, as leis cerimoniais e civis foram abolidas com a vinda de Cristo, mas a lei moral ela vigora até hoje. Então nessa sessão a gente vê o objetivo dela é mostrar a vigência e a extensão dessa lei, né? Ou seja, é uma lei perpétua e que atinge a todo homem. Diferente das leis cerimoniais e civil, a lei moral ela não tem relação com tempo, né, com um período de tempo, com lugares ou com nação. Mas ela é fundamentada na relação do homem, né, de todo homem, com seu Criador e também com seu semelhante. Aquele clássico resumo que Jesus faz da lei, né, que amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então é a relação do homem com Deus, né, com seu Criador, e do homem com o seu semelhante. O outro diferencial da lei moral é que ela foi dada ao homem no momento da sua criação. Isso é interessante, que apesar da gente não ver ali no relato de Gênesis, né, no Éden, na criação, de Deus comunicando ao homem essa lei, essa lei ela já ela já é parte inerente do homem no momento que Deus sopra nele o fôlego de vida, né? Porque a lei de Deus ela é uma expressão do caráter de Deus, né? Então, quando o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ele carrega também, em certa medida, o caráter de Deus, né? Então, essa lei ela já é parte do homem. Até a gente vê lá na frente, depois Paulo falando, né, que quando os gentios que não têm lei, eles agem de conformidade com a lei, eles mostram a lei gravada no seu coração, né? Porque isso vem já na criação do homem, né? A pergunta número 93 do nosso catecismo maior diz o seguinte: o que é a lei moral? A resposta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus à raça humana, dirigindo e obrigando a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua. Né? Aquilo que eu falei aqui no início, né? Ela obriga para sempre todos os homens, né? Tanto justo como os ímpios. Perfeita e perpétua. No íntimo e na disposição de todo o ser, alma e corpo, e no cumprimento de todas aquelas obrigações de santidade e retidão devidas a Deus e ao homem, né? Ou seja, ao seu Criador e ao seu semelhante, prometendo vida se cumprida e ameaçando de morte se quebrada.
Então, nós já vimos anteriormente que a lei de Deus ela se manifestou a toda a raça humana, né? mas especificamente ali a Adão, mas representando toda a raça humana, né? Num pacto que é o pacto de obras. E esse pacto ele exigia a perfeita obediência, e após a queda o homem passou a ser incapaz de cumprir esse pacto, sendo então introduzido o pacto da graça. Nesse pacto, a salvação vem pela fé em Cristo, né, pela obra de Cristo, a fé em Cristo, e não pelas obras, não pelo cumprimento da lei, né? No entanto, isso não significa que a lei foi anulada. Ela ainda precisa ser cumprida, né? Ela ainda deve ser cumprida, não só pelos crentes, mas por todos os homens, como nós vemos nesse início da sessão. Né? A lei moral obriga para sempre... Deixa eu voltar lá. A lei moral obriga para sempre... Cadê? Todos a prestarem obediência, tanto o justificado como os outros. Ou seja, tanto os crentes como os ímpios, eles devem obediência à lei de Deus. E porque a lei moral, como ela é fundamentada na relação dos homens com seu Criador, então todo homem, como é uma criatura de Deus, como é uma criação de Deus, ele deve obediência ao seu Criador, né? Ele deve obediência à lei de Deus. E é exatamente essa ideia que Paulo usou lá em Atos. Nós vamos ler aqui, né, quando ele vai argumentar lá com os atenienses, né? Vamos ler o texto, Atos, se os irmãos quiserem abrir, eu vou ler aqui. É Atos 17, vai ser do 24 ao 31. Atos 17, 24 a 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, ele começa aqui a fazer essa introdução mostrando, vocês têm aí um monte de templos para vários deuses e tem um templo lá para o Deus desconhecido. Esse Deus é que eu vou apresentar para vocês. E aí ele vem falando, o Deus que fez tudo, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Né? Ele está apresentando primeiro aqui a autoridade desse Deus. E aí ele continua, né? Sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, ele fala, aquele Deus que é o criador de todas as coisas. Agora aqui ele está mostrando que, mesmo aqui na cultura pagã de vocês têm essa consciência. Os seus poetas já falam isso, né? Você já tem um entendimento que existe um Deus que é criador. E ali ele já mostra a revelação natural, né? E ao mesmo tempo denuncia o pecado deles, adorar imagens, né, de ouro e tal, adorando a criatura em vez do Criador.
Continuando. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou, né? Eu escrevi acreditou, acho que acreditou, né? A sequência ali, destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Acreditou, eu escrevi errado. Acreditou mesmo? Então tá certo. Tá, então, ou seja, ele mostra aqui, ó, portanto estabeleceu um dia que há de julgar. Ou seja, esse Deus criador que vocês mesmos aí como pagãos não tem como negar, porque isso é uma revelação natural, já está impregnado no homem, ele há de vir e vai julgar o mundo. E com base em que ele vai julgar o mundo? É justamente com base na sua lei moral, né? Então, essa lei que foi gravada no coração do homem, que eles mesmos buscam de formas erradas tentar, ali através de idolatrias e tal, tentar apaziguar a ira de Deus e tal, na verdade eles vão ser julgados pelo cumprimento da lei moral. E aquilo que eles estão fazendo ali, né, de criar essas imagens de ouro e tal, em vez de apaziguar a ira de Deus, justamente está agravando a ira de Deus, né? Então Paulo coloca isso ali abertamente diante deles, usando os próprios elementos da cultura deles ali, né? Então mostrando que, ó, tá vendo? Vocês, pela revelação natural, mesmo você não conhecendo esse Deus, vocês já demonstram no coração de vocês essas coisas, né? E aí eu coloquei aqui a pergunta 96 do nosso Catecismo Maior, que é a seguinte: que utilidade particular tem a lei moral para os homens não regenerados? E a resposta: a lei moral é útil aos homens não regenerados para lhes despertar as consciências e para a necessidade de fugirem da ira vindoura, para os conduzir a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis e, portanto, debaixo da maldição do pecado, caso continue nesse caminho. Ou seja, a lei de Deus, ela sempre vai cumprir o seu propósito, seja para salvação, né, para conduzir a Cristo, seja para a condenação do ímpio. E Romanos 1, versículos 18 a 21, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Né? Ou seja, a ira de Deus vai vir sobre aqueles que ignoram a lei de Deus, que quebram a lei de Deus, né? E como Paulo fala assim, como Paulo fala aqui, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, né? Ou seja, a própria criação, ela demonstra não só a existência de Deus, como a lei moral de Deus, que foi gravada no coração do homem. Por isso, os homens são indesculpáveis, né? Mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles são indesculpáveis, porque a própria criação já demonstra essas coisas. Então, a lei moral
na vida do pecador, ela vai despertar a consciência dele, né? Mostrar que ele é um pecador e que ele precisa se arrepender, precisa buscar a Cristo, ou vai condená-lo no seu pecado, caso ele não se arrependa. E a condenação dos ímpios, ela se dá justamente baseada na lei moral, justamente baseada na lei de Deus. E com a condenação do ímpio, a lei de Deus ela está sendo satisfeita, né? Se o ímpio ficasse no seu pecado, não obedecendo a lei de Deus, e ele não fosse condenado por isso, Deus estaria sendo injusto, né? Porque ele falou que a quebra da lei dele traria morte, né? Traria condenação. Então, quando o ímpio é condenado, a justiça de Deus é satisfeita. Então a lei, ela humilha o homem, ela denuncia o seu pecado. No ímpio que não se arrepende, isso é para condenação, e naqueles que se arrependem, que foram eleitos pelo Senhor, para o arrependimento. A ação do Espírito Santo no coração do eleito o quebranta e o guia, né, o leva a Cristo, né, o leva ao arrependimento. Bavinck diz o seguinte, que a lei ela é como um médico severo que diagnostica a doença, mas não pode curar. O evangelho é o remédio, né? Ou seja, acho que é uma ilustração muito clara, né? É como a gente vai num médico, ele fala, você está com, sei lá, com uma infecção aqui. Mas ele não pode fazer nada para tirar aquela infecção se a gente não tomar um remédio, né? Então, eu acho essa ilustração interessante, que a lei, ela fala, olha, você é pecador, né? Mas ela não te salva. Ela te fala, você é pecador, você precisa do remédio, você precisa buscar arrependimento, precisa buscar Cristo. E aí, o arrependimento, né, e a obra de Cristo, o Evangelho, ele pode curar essa nossa doença, né? Ele é o nosso remédio. É a palavra de Deus para a cura do homem, né? Para estabelecer nele a salvação operada pelo Espírito Santo e pelo Evangelho. E você vê no mundo caído, o que a gente está vivendo, né? É que o próprio Satanás cria circunstâncias para você abafar essa situação do coração do homem, essas concupiscências que está nele e o erro em que ele está inserido, ou seja, o pecado. E aí você abafa a sua consciência desses pecados, que ele não tem nada que o leve a Cristo, porque você abafando isso na vida dele e dando a ele uma certa conformidade que ele está vivendo aquilo, ou seja, abafando a sua consciência do seu pecado, ele vive, mas ele não tem a necessidade de um mediador. Ou seja, ele vai ficar morto dos seus próprios delitos e pecados. É justamente para ele não ter acesso a Cristo. E aí você vê uma artimanha em toda a sociedade abafando essa questão da Escritura. Na pergunta 96 que você leu aqui, na minha versão, diz assim, para despertar as suas consciências, a fim de fugir da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo. Se ele não tem essa consciência do seu pecado pela palavra, ele jamais vai ser forçado a ir a Cristo. Por intermédio de que ele vai a Cristo? Se a gente só vai a Cristo por intermédio da palavra. Então é uma coisa que a gente tem que debater, porque é isso que traz salvação ao pecador.
é a palavra, né? Não tem outro meio, não tem outro caminho. Você vai encontrar aí hoje doutores aí em muita coisa, mas nós entendemos que a Escritura é infalível, inerrante com relação a essa questão. E é interessante, o Fernando estava falando sobre o ecumenismo, né? Você vê que a ideia ali por trás do ecumenismo é exatamente essa, né? Porque... somos todos iguais. E assim, o cristianismo, ele é a religião que aponta realmente, né? O pecado, né? Então, você não tem como conciliar com outras religiões, porque aquilo é uma afronta à lei de Deus, né? Então, por exemplo, questão de imagem, né? Como é que nós vamos andar junto com aqueles que adoram imagens? A gente está quebrando o mandamento, né? E então, assim, o cristianismo ele tem esse caráter, né, de ser meio acusador, né? Tipo, não, ó, isso é errado. A nossa religião é a única religião certa, né? E o ecumenismo é exatamente o contrário disso, né? É meio que todos os caminhos levam a Deus, né? Então, assim, você consegue aplacar a consciência, né? Você consegue deixar a consciência do homem tranquila com aquilo, mas você não vai fazer ele fugir da ira de Deus, né? E até pelo que a gente está vendo aqui, mesmo você tentando ali calar a sua consciência, você nunca vai ter paz, porque você está indo contra o seu Criador, né? Então, a conformidade com a lei de Deus é a única forma, não só do homem ter paz diante de Deus, como ter paz com seus irmãos, com seus próximos, né? Mas como a gente tem a herança, né, do pecado, a gente não consegue mais cumprir perfeitamente a lei de Deus, né? E aí a gente se vê perdido e a única salvação é correr para o Evangelho, né? Correr para Cristo. Eu coloquei aqui o Romanos 3, 19 e 20, que diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Isso que a gente acabou de falar, né? A lei, ela aponta o nosso pecado. Sendo justificado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o homem ele só pode ser justificado através da fé em Cristo. Por quê? Porque o Cristo ele cumpriu perfeitamente a lei. Não é simplesmente porque Jesus morreu na cruz. É porque ele cumpriu perfeitamente toda a lei. E aí ele foi condenado por conta dos nossos pecados, por conta do pecado do seu povo. Então, é a forma que o crente é justificado, é pela obediência à lei. Não pela obediência dele, mas a obediência de Cristo, né? Então, nesse sentido, a justiça de Deus, assim como eu falei anteriormente, que a justiça de Deus ela é satisfeita na condenação do ímpio porque ele quebrou a lei, a justiça de Deus ela também é satisfeita aqui, porque Cristo cumpriu perfeitamente a lei e os pecadores tiveram a sua punição, que recaiu sobre Cristo, mas alguém pagou pelo pecado deles, né? Então, Deus não é injusto no sentido de nos poupar da ira vindoura. A ira que recairia sobre nós, recaiu sobre Cristo. Ele foi o nosso substituto, né?
Então, estar debaixo da graça não nos desobriga de cumprir a lei. Não é porque nós fomos justificados pela obra de Cristo que nós viramos as costas para a lei. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:24, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o regenerado, ele não é mais condenado pela lei, uma vez que Cristo cumpriu a lei em seu lugar, mas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, nós fomos salvos pela justiça de Cristo, pela fé em Cristo. Mas nós não abandonamos a lei, nós não abolimos a lei. E qual é, então, o objetivo da lei na vida daqueles que são regenerados? Eu peguei aqui duas citações, uma do Matthew Henry, que diz o seguinte: o desígnio da lei é nos levar ao Evangelho, e o desígnio do Evangelho é nos levar a obedecer a lei. Então, é interessante isso, que da mesma forma que a lei nos acusa e nos aponta o Evangelho, né, nos aponta Cristo, uma vez que nós nos convertemos, nós somos novamente trazidos para a lei. Agora não mais como uma acusação sobre nós, mas como a maneira que nós devemos viver para agradar a Deus. Riley diz o seguinte: a obediência à lei não salva, mas a salvação sempre produzirá obediência à lei. Por quê? Porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador, que nós devemos estar sujeitos à autoridade dele. E a sua lei é uma expressão do seu caráter. E a gente precisa se moldar ao caráter de Cristo. E isso a gente faz como? Através da obediência à lei de Deus. Efésios 2, versículo 10. Eu vou ler aqui, pessoal, para tentar dar uma acelerada para não passar muito do horário. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que seriam boas obras? É justamente a lei de Deus. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para andarmos segundo a lei, para boas obras. A pergunta 97 do Catecismo Maior: que utilidade particular tem a lei moral para os regenerados? Embora os regenerados e crentes em Cristo estejam libertos da lei moral como pacto de obras, de sorte que por ela não serão nem justificados nem condenados, uma vez que a nossa condenação recaiu sobre Cristo, nós não somos mais justificados pela lei nem condenados por ela. Ela, além das utilidades gerais que são comuns a eles e a todos os homens, é particularmente útil para lhes mostrar o quanto são devedores a Cristo, por haver ele cumprido e suportado a maldição da lei em lugar deles e para o bem deles, e assim os levar a serem mais agradecidos e a manifestarem essa gratidão pelo maior zelo em se conformarem a ela como sua regra de obediência. Então, aquilo que eu acabei adiantando anteriormente, nós não somos mais condenados pela lei, mas ela passa a ser nossa regra de obediência
a maneira pela qual nós agradamos a Deus, né? Como a gente leu ali anteriormente, para que andássemos em boas obras. Tem um comentário de Calvino que diz o seguinte: o novo nascimento grava a lei de Deus em nossos corações, de modo que de novo temos prazer nela. Essa graça na qual estamos firmes por toda a caminhada cristã impele e fortalece o pecador perdoado a amar a Deus e guardar os seus mandamentos sem medo da condenação. Debaixo da graça, o crente não sente mais que a obediência à lei é um fardo que condena, mas um privilégio alegre dos salvos debaixo da graça. Ou seja, a partir do nosso novo nascimento, né, da nossa conversão, a lei ela já não é mais um fardo, não é mais como eu falei na sessão 1, não é mais uma espada no nosso pescoço, né? Mas agora ela é o nosso prazer, né? O nosso prazer em agradar ao Senhor. Então, a lei moral ela permanece em vigor tanto para os ímpios como para os crentes. Cristo ele mostrou essa perpetuidade da lei em Mateus 5, 17 e 18. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Ou seja, Cristo, ele obedeceu a lei completamente, mas ele não aboliu a lei. Né? Muito pelo contrário, ele reafirmou a lei. Né? A gente já estudou Cristo confrontando lá os fariseus justamente com a lei, né? Mostrando, vocês estão falando isso, mas o espírito da lei é esse aqui. Então ele vai republicando ali a lei, né? Reafirmando a lei ali. Então a lei moral ela é a expressão do caráter de Deus. E como Deus é imutável e o seu caráter não muda, logo a sua lei também ela é permanente. Uma vez que somos salvos por Cristo, somos levados novamente à lei, não mais para que ela nos acuse, mas para ela nos conformar à imagem de Cristo. Né? Então a lei ela deixa de ter o papel acusatório para nós, para ter um papel orientador. Né? Nós somos libertos da condenação da lei, mas não de sua autoridade como expressão da vontade de Deus. Vai dar tempo, hein? E o cumprimento da lei, ela justamente evidencia o nosso novo nascimento, né? Ela mostra que nós amamos ao Senhor, né? Como diz lá em João, né? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, né? E esse amor, ele produz fruto de obediência. E a obediência à lei de Deus, ela tem como objetivo na vida do regenerado o conformar ele à imagem de Cristo. Né? Até peguei aqui Romanos 8, que diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Né? Ou seja, esse é o objetivo o objetivo do crente, né? Ser conformado à imagem de Cristo. E como é que ele é conformado à imagem de Cristo? Através da lei de Deus. Então, para a gente fechar aqui, eu separei aqui quatro pontos onde como aplicações, né, da lei pro crente, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei é a humilhação diante do pecado, né? Ou seja, a lei ela denuncia o nosso pecado
né? Então ela nos humilha. Até na oração o Fernando falou isso, né? Que ela vem como uma marreta ali para nos quebrantar, né? Para nos humilhar. E nós somos chamados então a reconhecer os nossos pecados, né? Diante do padrão de Deus. O outro ponto que eu coloquei é a dependência da graça de Deus, né? Ao nos depararmos com a lei de Deus, nós vemos a nossa miséria e isso nos conduz ao Evangelho, né? E fortalece a nossa fé em Cristo. O outro ponto é a santificação, que a lei ela revela o caminho da piedade, né? O caminho que o crente deve buscar para viver de maneira agradável ao Senhor. E isso é uma evidência da nossa salvação. O outro ponto é o testemunho diante do mundo, né? Que quando o povo de Deus ele vive de forma santa, né? Ele manifesta a justiça de Deus ao mundo. Até eu coloquei o versículo de Mateus 5, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, né? Boas obras, como a gente já estudou lá no início, né? Não são caridades e coisas assim, é o cumprimento da vontade de Deus. Então a lei moral ela permanece porque o Deus que a deu é imutável. A lei moral é uma expressão do caráter de Deus e, portanto, eterno na sua aplicação. E a graça não elimina a lei, mas nos capacita a obedecê-la. Para fechar, eu peguei um comentário do Berkoff que diz que a lei moral é uma regra de vida para o cristão. Ela mostra o caminho da gratidão e da obediência. Então é isso, meus irmãos. Não sei se alguém quer ainda adicionar fazer algum comentário. Vou fechar então já deu nosso tempo, mas que o Senhor nos ajude então a viver, né, como aqueles que foram libertos, né, da condenação da lei e que se deleitam, né, em guardá-la como seus filhos, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse tempo e te pedimos, Pai, que essas coisas que foram faladas brevemente aqui possam estar ecoando nas nossas mentes, Senhor. Que, como foi falado, nós possamos nos conformar à Tua lei, não para buscar ser salvos por ela, Senhor, certamente isso seria impossível, até porque nós não temos mais condições de obedecer plenamente a lei desde o pecado original. Mas que elas nos conduzam ao arrependimento, Pai. Não só aquele arrependimento da nossa conversão, mas o nosso arrependimento diário, Pai. Cada vez que nós depararmos, Senhor, com a Tua lei e percebermos a nossa pecaminosidade, que isso sirva, Senhor, para nos quebrantar, para nos humilhar e para nos conduzir aos Teus braços de amor, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja a cada dia, Senhor, nos capacitando a viver de conformidade com a Tua palavra, com a Tua lei, com os Teus estatutos e preceitos, Senhor. Que possamos, como foi lido aqui, Pai, testemunhar ao mundo, Senhor, a Tua palavra, a Tua lei, Senhor, e que possamos ser como luzeiros nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos leve em segurança até nossas casas, Senhor, que possamos ter um momento de descanso e retornarmos mais tarde para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.